A chuva batia contra o para-brisa do carro alugado, enquanto Marina dirigia pela estrada costeira que não via há 10 anos. Suas mãos tremiam levemente no volante, não pelo frio da tarde de abril, mas pela ansiedade que crescia a cada quilômetro, que a aproximava de Peruíbe. A cidade litorânea, que um dia havia sido seu refúgio, se tornara um fantasma que ela tentava evitar, mas agora não tinha escolha. A morte de sua tia Carmen a trouxera de volta. A mulher que a havia acolhido durante o último ano do ensino médio, quando seus pais descobriram sobre ela e Sofia. Tinha deixado para Marina uma pequena pousada na beira da praia. Talvez seja a hora de voltar para casa, dizia a carta que o advogado lhe entregara junto com as chaves. Marina estacionou em frente à pousada Maré Alta e suspirou profundamente. O lugar estava exatamente como se lembrava. Uma construção aconchegante, de 2 andares, com varandas de madeira que abraçavam a fachada pintada de atum marinho, desbotado. As buganvílias roxas ainda enfeitavam o muro baixo, e o som das ondas chegava até ela como uma melodia familiar. Aos 32 anos, Marina havia se tornado uma arquiteta respeitada em São Paulo. Tinha um apartamento moderno no Itaim, um carro do ano e uma vida organizada que não deixava espaço para o passado. Ou pelo menos era o que ela pensava. Pegou as 2 malas do porta-malas e caminhou até a entrada. A chave girou com facilidade na fechadura, como se a casa a estivesse esperando. O interior cheirava a sal e lavanda, exatamente como se lembrava. Tia Carmen sempre dizia que o mar trazia boas energias para dentro de casa. Marina subiu para o quarto que costumava ocupar quando adolescente. A cama estava feita com a mesma coxa de retalhos coloridos, e na escrivaninha de madeira havia uma foto emoldurada que fez seu coração acelerar. Era ela e Sofia na formatura, sorridentes e abraçadas. Sem imaginar que aquela seria uma das últimas fotos juntas, Sofia Mendes. O nome ecoou em sua mente como uma oração sussurrada. Cabelos cacheados, cor de mel, olhos castanhos que pareciam guardar segredos e um sorriso que tinha o poder de iluminar qualquer ambiente. Sofia havia sido sua primeira namorada, seu primeiro amor, sua primeira dor. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rodrigo, seu assistente em São Paulo. Marina, como está sendo a viagem? Conseguiu resolver tudo? Acabei de chegar. Rodrigo, vou ficar alguns dias para organizar os papéis da herança e decidir o que fazer com a pousada. Você está pensando em vender? Marina olhou pela janela. O mar estava agitado. As ondas quebravam com força na areia. Não sei ainda. Preciso pensar. Depois de desligar, decidiu dar uma caminhada pela praia. O vento frio de outono fazia seus cabelos escuros dançarem ao redor do rosto. Ela havia mudado muito, desde os 18 anos. O cabelo que antes era longo, agora estava em um corte moderno, na altura dos ombros. Usava roupas elegantes em tons neutros e carregava uma postura confiante que tinha construído ao longo dos anos. Foi quando viu uma figura familiar correndo na areia. Sofia, o tempo pareceu parar. Ela estava ainda mais bonita, com o corpo tonificado pela corrida, os cachos presos em um rabo de cavalo alto e a mesma graça natural ao se mover. Usava um top esportivo, azul turquesa e legging preta, e seus pés descalços tocavam a areia com leveza. Marina sentiu o coração disparar. Todas as memórias que havia tentado enterrar voltaram de uma vez. Os beijos roubados no pier, as tardes de estudo que se transformavam em sessões de carícias, os planos de futuro que fizeram juntas, a briga terrível que a separou. Sofia Paul viu também, diminuiu o ritmo da corrida até parar completamente, a alguns metros de distância. Por um momento, ficaram apenas se olhando. 2 mulheres que um dia se amaram intensamente e agora eram quase estranhas. Marina, a voz de Sofia, era a mesma, rouca e doce ao mesmo tempo. Oi, Sofia. Marina se aproximou lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquela aparição desaparecer. Eu soube da sua tia. Sinto muito. Obrigada.
Marina engoliu em seco. Você tá bem. Tá. Bonita. Sofia sorriu timidamente. E Marina sentiu como se tivesse 18 anos. Novamente. Você também. Muito elegante. São Paulo te fez bem. Você ainda mora aqui? Nunca saí. Sofia chutou a areia com o pé. Sou professora na escola municipal. E você? Ouvi dizer que se formou em arquitetura. Sim, tenho um escritório lá. Vim só para resolver as coisas da herança. Um silêncio desconfortável se instalou entre elas. O vento carregava o cheiro do mar e memórias não ditas. Você vai ficar muito tempo? Sofia perguntou. Finalmente, alguns dias. Preciso decidir o que fazer com a pousada. Entendo. Sofia hesitou antes de continuar. Se precisar de alguma coisa, de alguém que conheça a cidade, eu posso ajudar? Marina sentiu, sem confiar na própria voz. Sofia acenou timidamente e retomou a corrida, deixando Marina sozinha com seus pensamentos tumultuados. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou na varanda do quarto, olhando o mar sob a luz da lua, pensando em como o destino era irônico. 10 anos, tentando esquecer Sofia, construindo uma vida nova. E agora estava de volta ao lugar onde tudo começou. Não fazia ideia de que Sofia também estava acordada. Em sua casa, a poucos quarteirões dali, olhando na direção da pousada e se perguntando se Marina ainda pensava nela depois de tanto tempo. A história delas tinha começado com um reencontro inesperado. Agora, restava saber se também terminaria assim, ou se o destino lhes daria uma segunda chance. Na manhã seguinte, Marina acordou com o barulho das gaivotas e o cheiro de café vindo da cozinha. Por um instante, pensou que tia Carmen estivesse lá embaixo, preparando o café da manhã, mas logo se lembrou da realidade. Desceu as escadas, de madeira que rangiam familiarmente sob seus pés. Na cozinha, encontrou Dona Beatriz, uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso que conhecia desde adolescente. Marina, minha querida, como você cresceu? Dona Beatriz a abraçou com carinho. Eu era vizinha da sua tia. Ela me pediu para cuidar da pousada até você chegar. Dona Beatriz, que bom te ver. A senhora não precisava se incomodar. Ora, que bobagem. Sua tia era como uma irmã para mim. Deixei café pronto e uns pães na geladeira. Dona Beatriz hesitou antes de continuar. Soube que você encontrou a Sofia ontem. Marina quase derrubou a xícara de café. A senhora viu, querida? Peruíbe é uma cidade pequena. Todo mundo viu vocês duas na praia. Dona Beatriz se sentou à mesa da cozinha. Vocês eram tão bonitas juntas quando eram meninas. Que pena que... Que pena que o quê? Que vocês se separaram de um jeito tão triste. Sua tia nunca me contou os detalhes, mas eu via como ela ficava preocupada com você depois que se mudou para São Paulo. Marina sentiu um nó na garganta. Foram escolhas que tivemos que fazer. Às vezes, as escolhas não são realmente nossas, querida. Às vezes são impostas pelas circunstâncias. Dona Beatriz levantou-se e beijou a testa de Marina. Vou deixar você se instalar. Qualquer coisa, estou na casa ao lado. Sozinha novamente, Marina decidiu explorar a pousada. Tia Carmen tinha mantido tudo impecável. Os 6 quartos estavam prontos para receber hóspedes. A sala de estar tinha a mesma decoração aconchegante de sempre, e a pequena biblioteca continuava cheia de livros de romance que sua tia adorava. Foi lá que encontrou o diário. Estava escondido atrás de uma fileira de livros. Um caderno encadernado em couro marrom. Marina reconheceu a letra delicada de sua tia na primeira página. Para Marina, quando estiver pronta para a verdade. Com as mãos tremendo, começou a ler. Minha querida Marina, se você está lendo isto, significa que parti e você voltou para casa. Sei que carrega mágoas do passado, especialmente sobre o que aconteceu com Sofia. É hora de você saber a verdade sobre aquele dia terrível. O coração de Marina disparou. Ela se lembrava perfeitamente da briga que a separara de Sofia, ou pelo menos pensava que se lembrava. Seus pais vieram me procurar depois que descobriram sobre o relacionamento de vocês. Estavam furiosos, falando em te tirar da escola, te levar embora imediatamente. Eu implorei para que deixassem você terminar o último ano aqui.
com a promessa de que seria supervisionada. De perto, Marina continuou lendo, cada palavra revelando uma verdade que ela nunca havia conhecido. Eles me forçaram a proibir que você visse Sofia. Disseram que se eu não fizesse isso, te levariam embora e você perderia a chance de fazer vestibular. Eu não queria mentir para você, mas pensei que seria melhor do que perder você completamente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Ela se lembrava de tia Carmen dizendo que Sofia não era boa para ela, que era melhor se concentrar nos estudos. Lembrava-se de acreditar que sua tia havia se tornado preconceituosa como seus pais. Eu disse para Sofia que você não queria mais vê-la, que tinha decidido se concentrar no futuro em São Paulo. Ela chorou tanto. Marina implorou para falar com você, mas eu não podia permitir. Seu pai tinha me ameaçado. Disse que se vocês continuassem juntas, ele garantiria que Sofia nunca conseguisse uma bolsa de estudos. Marina largou o diário e correu para o banheiro, onde vomitou de nervosismo. 10 anos. 10 anos, acreditando que Sofia havia desistido delas facilmente, que não havia lutado pelo relacionamento. 10 anos de mágoa baseada em mentiras. Voltou ao diário com as mãos tremendo ainda mais. Sofia tentou te procurar na escola, mas eu pedi para a diretora não permitir. Ela mandou cartas que eu interceptei. Chegou até a vir aqui na pousada, mas eu disse que você não queria vê-la. A menina estava destruída. Marina, tanto quanto você. Marina soluçou alto. Lembrava-se dos últimos meses na escola, se perguntando por que Sofia evitava. Por que não respondia aos seus olhares desesperados nos corredores. Lembrava-se de pensar que Sofia havia se cansado dela, que talvez nunca tivesse amado de verdade. Perdoe-me, minha querida. Eu fiz o que achei que era melhor para proteger vocês duas. Mas agora percebo que causei mais dor do que proteção. Sofia nunca te esqueceu. Ela pergunta sobre você sempre que nos encontramos na cidade. Ainda usa o anel que você deu a ela na formatura. Marina levou a mão ao peito. O anel. Um anel simples de prata com uma pequena pedra azul que havia economizado por meses para comprar. Para que você sempre se lembre de mim, tinha dito ao entregá-lo. Se você está lendo isto, significa que tem uma segunda chance. Não desperdice como eu fiz com meu próprio amor. Dona Beatriz sabe toda a verdade. Ela pode contar os detalhes que não tive coragem de escrever. Seja feliz, Marina. Seja livre. Marina fechou o diário e olhou pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Precisava falar com Sofia, explicar tudo, pedir perdão por 10 anos de silêncio forçado. Mas como? Como você se aproxima de alguém que magoou sem saber? Como você recomeça uma história que nunca deveria ter terminado? Pegou o celular e digitou uma mensagem. Sofia, preciso falar com você. É importante. Você pode me encontrar na pousada amanhã? Ficou olhando a tela por longos minutos, antes de ter coragem de apertar enviar. A resposta veio mais rápido do que esperava. Claro, que horas? Quando você puder, vou aí depois do trabalho. Umas 17 horas. Perfeito. Obrigada. Marina passou o resto da noite sem saber o que fazer. Organizou papéis, limpou a casa, cozinhou um jantar que mal tocou. Sua mente não conseguia parar de pensar em Sofia, em como ela reagiria à verdade. Se seria tarde demais para reconstruir o que haviam perdido. No dia seguinte, cada minuto se arrastava como uma eternidade. Marina tentou trabalhar, respondendo e-mails e ligações de São Paulo, mas sua concentração estava em outro lugar. Às 16h30, já estava arrumada e nervosa, esperando na varanda da pousada. Pontualmente às 17 horas, Sofia apareceu na entrada. Usava um vestido simples de cor verdágua que realçava seus olhos, e o cabelo solto caía em ondas sobre os ombros. Ela também parecia nervosa. Oi, disse Sofia, subindo os degraus da varanda. Oi, obrigada por vir. Marina gesticulou para as cadeiras de balanço. Quer se sentar? Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som das ondas e o vento nas folhas das árvores. Sofia
Marina começou, sua voz quase um sussurro. Eu descobri algumas coisas sobre o que aconteceu conosco. Sobre por que nos separamos. Sofia olhou para ela com curiosidade e uma dor antiga nos olhos. O que você quer dizer? Marina respirou fundo. Era hora de contar toda a verdade. Minha tia deixou um diário para mim. Marina começou, segurando o caderno de couro nas mãos trêmulas. Ela contou a verdade sobre o que aconteceu entre nós. Sofia se inclinou para a frente na cadeira de balanço, seus olhos castanhos fixos no rosto de Marina. Que verdade, você nunca desistiu de mim, não é? Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar. Você tentou me procurar, mandou cartas, veio aqui na pousada. O rosto de Sofia se transformou lentamente, à surpresa, dando lugar à compreensão e depois à dor. Ela te contou. Meus pais a forçaram a nos separar. Ameaçaram me tirar da escola. Ameaçaram sua bolsa de estudos. Ela mentiu para nós duas, Sofia. Disse para você que eu não queria mais te ver. E para mim que você tinha desistido facilmente. Sofia fechou os olhos e respirou profundamente. Quando os abriu novamente, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Eu tentei tanto te alcançar, Marina. Tanto. Você não faz ideia de quantas noites eu chorei, me perguntando o que tinha feito. De errado. Você não fez nada de errado. Nós não fizemos nada de errado. Marina se levantou e se ajoelhou na frente da cadeira de Sofia, pegando suas mãos. Perdoe-me. Perdoe-me por acreditar que você havia me abandonado. Perdoe-me por não ter lutado mais. Sofia deslizou da cadeira e se ajoelhou também, ficando na altura dos olhos de Marina. Você não sabia. Nenhuma de nós sabia. Suas mãos tremiam nas de Marina. Eu nunca te esqueci. Nunca. Eu também não. Tentei, Sofia. Deus sabe. Como tentei. Namorei outras pessoas. Construí uma vida nova, mas sempre havia um vazio que ninguém conseguia preencher. Sofia levou uma mão ao rosto de Marina, secando uma lágrima que escorria. Às vezes eu vinha aqui na praia e ficava olhando para a pousada, imaginando como seria se você voltasse. E agora eu voltei. Marina sussurrou. E agora você voltou, Sofia repetiu, seus lábios se curvando em um sorriso triste. Ficaram se olhando por um longo momento. Duas mulheres que haviam perdido 10 anos de suas vidas por causa de mentiras e medos. Marina podia sentir o perfume de Sofia, uma mistura de flores e sal do mar que despertava memórias que ela havia enterrado profundamente. Você ainda usa o anel, Marina observou, olhando para a mão direita de Sofia. Sofia olhou para baixo, para o anel simples de prata que nunca havia tirado. Prometeu que eu sempre me lembraria de você. Você cumpriu a promessa. Sofia, Marina hesitou. Eu nunca parei de te amar. Mesmo quando pensava que você havia me abandonado. Mesmo quando estava com raiva, uma parte de mim nunca parou. Nem eu, Sofia confessou. Você foi meu primeiro amor. Minha primeira... tudo. Como eu poderia esquecer? Marina sentiu o coração acelerar. O que isso significa para nós agora? Não sei, Sofia respondeu honestamente. Somos pessoas diferentes. Você tem uma vida em São Paulo, eu tenho uma vida aqui. Mas eu gostaria de tentar descobrir. Se você quiser. Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara à cidade. Eu quero muito. Sofia se inclinou para a frente lentamente, dando tempo para Marina se afastar se quisesse. Mas Marina não se afastou. Quando seus lábios se tocaram, foi como se 10 anos de dor e saudade se desfizessem em um instante. O beijo foi suave, no início, hesitante, como se ambas estivessem reaprendendo os contornos uma da outra. Quando se separaram, estavam respirando pesadamente. Uou! Sofia murmurou. Uou! Marina concordou. Você quer jantar comigo? Conheço um restaurante pequeno que serve o melhor peixe da cidade. Eu adoraria. Caminharam juntas pela rua principal da cidade, e Marina notou como Peruíbe havia mudado pouco. As mesmas casas coloridas, os mesmos moradores, cumprimentando Sofia com carinho. Era reconfortante e assustador ao mesmo tempo, como se ela tivesse entrado em uma máquina do tempo. Então,
Me conta sobre sua vida, Sofia disse enquanto caminhavam. Seu escritório, São Paulo, tudo. Marina falou sobre seu trabalho, sobre os projetos que havia desenvolvido, sobre o apartamento moderno que havia comprado, mas conforme falava, percebia como sua vida soava vazia quando contada em voz alta. E você, como é ser professora? Os olhos de Sofia se iluminaram. Amo meu trabalho, dou aulas para crianças do ensino fundamental e é incrível ver como elas aprendem e crescem. Claro, o salário não é grande coisa, mas você é feliz, Marina completou. Sim, sou. Ou, pelo menos, era. Sempre senti que faltava algo, mas nunca consegui definir o que. Chegaram ao restaurante, um lugar pequeno e aconchegante com vista para o mar. O dono, um homem corpulento, de barba grisalha, cumprimentou Sofia com um abraço. Sofia, querida, e você deve ser a Marina. Sua tia sempre falava de você. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada. Marina descobriu que Sofia havia tentado fazer faculdade em São Paulo, mas desistiu quando percebeu que não conseguiria se adaptar à vida na cidade grande. Sofia soube que Marina havia tido alguns relacionamentos sérios, mas nenhum que durasse mais de 2 anos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Sofia perguntou, enquanto dividiam uma sobremesa. Claro, por que você nunca tentou me procurar, mesmo depois que saiu da casa dos seus pais? Marina ficou em silêncio por um momento. Orgulho, talvez, e medo. Eu tinha tanto medo de descobrir que você havia realmente seguido em frente, que havia encontrado alguém que te amasse melhor do que eu. E você? Nunca se casou? Nunca pensou em constituir família? Pensei. Quase fiquei noiva há 3 anos, de uma colega de trabalho, mas na última hora, recuei. Não conseguia imaginar uma vida inteira com ela, sem me sentir como se estivesse traindo alguma coisa. Traindo o quê? Marina olhou nos olhos de Sofia. Traindo a memória do que tivemos. Traindo a possibilidade de que um dia você voltasse. Para minha vida. Sofia estendeu a mão pela mesa e entrelaçou seus dedos com os de Marina. Eu voltei, quer dizer, você voltou. Nós voltamos. Sim, Marina sussurrou. Voltamos. Quando terminaram de jantar, caminharam lentamente de volta à pousada. Nenhuma das duas queria que a noite terminasse. Na porta da pousada, ficaram paradas, sem saber exatamente como se despedir. Você quer? Você quer entrar? Podemos tomar um vinho, conversar mais. Marina ofereceu. Sofia hesitou. Eu quero, mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja apenas nostalgia. De que amanhã você acorde e perceba que somos duas pessoas completamente diferentes. Agora, Marina pegou o rosto de Sofia entre as mãos. Somos pessoas diferentes. Mas eu senti algo hoje que não sentia há 10 anos. Senti que estava em casa. Eu também senti. Sofia admitiu. Então vamos descobrir juntas o que isso significa. Sem pressa, sem pressão. Apenas. Vamos descobrir. Sofia sorriu e assentiu. Está bem. Mas só um copo de vinho. Marina riu. Só um copo de vinho. Quando entraram na pousada, ambas sabiam que aquela noite mudaria tudo. A pergunta era: para melhor ou para pior? O vinho se transformou em 2, depois 3. Marina e Sofia se sentaram no sofá da sala, inicialmente com uma distância respeitosa entre elas, mas gradualmente se aproximando conforme a conversa fluía. Falaram sobre sonhos abandonados, sobre as pessoas que haviam se tornado, sobre os arrependimentos que carregavam. Eu sempre imaginei como seria se tivéssemos ficado juntas, Sofia confessou, girando a taça de vinho entre os dedos. Se tivéssemos ido para São Paulo juntas, como planejávamos, eu também, Marina admitiu, mas talvez não tivéssemos dado certo. Éramos muito jovens, muito imaturas para enfrentar o mundo. Talvez, ou talvez, tivéssemos sido felizes. Sofia olhou para Marina. Você acha que somos muito diferentes? Agora, Marina estudou o rosto de Sofia. Havia linhas finas ao redor dos olhos que não existiam antes. Uma maturidade no seu jeito de falar, que vinha da experiência.
Mas a essência era a mesma. A bondade no olhar, a forma como mordia o lábio inferior quando estava pensativa, o jeito como gesticulava quando ficava animada, diferentes. Sim, mas você ainda é você, Sofia. Ainda é a mulher que me ensinou o que é amar alguém de verdade. Sofia colocou a taça na mesa de centro e se virou completamente para Marina. Posso te tocar? O coração de Marina disparou. Sim. Sofia estendeu a mão e acariciou o rosto de Marina lentamente, como se estivesse memorizando cada detalhe. Seus olhos continuam os mesmos, verdes como o mar em dia de tempestade. Você sempre foi poeta, Marina murmurou, fechando os olhos e se entregando ao toque. Só com você. Só você desperta isso em mim. Marina abriu os olhos e viu que Sofia estava se aproximando. Desta vez, o beijo foi mais intenso, mais urgente. 10 anos de saudade se traduziram em lábios que se procuravam com fome, em mãos que exploravam rostos e cabelos, com uma familiaridade que nunca havia sido perdida. Marina, Sofia sussurrou contra seus lábios. HMM, eu tenho que te contar uma coisa. Marina se afastou ligeiramente, preocupada. O que foi? Depois que você foi embora, eu nunca consegui me entregar completamente para ninguém. Tentei alguns relacionamentos, mas sempre sentia que estava comparando as pessoas com você. Sofia, deixe-me terminar. Eu preciso que você saiba que, para mim, você nunca foi passado. Você sempre foi um presente em pausa, esperando o momento certo para continuar. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como você consegue dizer exatamente o que eu preciso ouvir? Porque eu te conheço. Mesmo depois de 10 anos, eu te conheço. Marina puxou Sofia para mais perto, abraçando-a com força. Ficaram assim por longos minutos, apenas se sentindo, respirando juntas, deixando que a realidade do reencontro se assentasse. Eu não quero que você vá embora amanhã, Sofia murmurou contra o pescoço de Marina. Eu não vou embora amanhã. Nem depois de amanhã, Marina riu baixinho. Nem depois de amanhã. E quando você vai embora? Não sei. Talvez eu não precise ir embora. Sofia se afastou para olhar nos olhos de Marina. O que você quer dizer? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Posso supervisionar os projetos do escritório remotamente, vir para São Paulo quando necessário. Posso. Marina hesitou. Posso ficar aqui com você se você quiser. Você faria isso? Deixaria sua vida em São Paulo para ficar em uma cidade pequena, Sofia? Minha vida em São Paulo é apenas trabalho. Apartamento vazio, rotina solitária, relacionamentos superficiais. Aqui, eu tenho você. Tenho a chance de sermos felizes. Sofia beijou Marina novamente, desta vez com uma paixão que fez ambas tremerem. Eu quero isso. Quero tanto isso. Então vamos tentar. Marina sussurrou. Passaram a noite conversando, beijando, redescobrindo o prazer de simplesmente estar juntas. Adormeceram abraçadas no sofá, como duas adolescentes que haviam encontrado seu primeiro amor. Na manhã seguinte, Marina acordou com o cheiro de café e ovos mexidos. Sofia estava na cozinha, usando uma de suas camisas e cantarolando baixinho. Bom dia, linda, Sofia disse, se aproximando para dar um beijo de bom dia. Bom dia. Você dormiu bem? Melhor do que durmo há anos. Sofia voltou para o fogão. Espero que goste de ovos mexidos. Não sou uma grande cozinheira. Tá perfeito. Tomaram café da manhã juntas e Marina percebeu como aquela cena simples a fazia se sentir mais completa do que qualquer conquista profissional. Tenho que ir trabalhar, Sofia disse, olhando o relógio. Mas posso te ver hoje à noite? Claro. Na verdade, você gostaria de me acompanhar em algo? Preciso ir ao cartório resolver alguns papéis da herança. Você quer que eu vá com você? Quero. Se você puder, claro. Sofia sorriu. Posso sair mais cedo. Te encontro lá às 15 horas. Perfeito. Sofia se aproximou para se despedir. Mas o beijo se prolongou mais do que deveria. Quando finalmente se separaram, ambas estavam respirando
pesadamente. Se você continuar me beijando assim, eu não vou conseguir trabalhar hoje. Sofia murmurou. Desculpe, Marina riu. Não consigo me controlar quando você está perto. Eu também não. Isso é perigoso. Por que perigoso? Porque eu posso me acostumar com isso. Posso querer isso todos os dias. Marina segurou o rosto de Sofia entre as mãos. E qual é o problema de querer isso todos os dias? Nenhum, Sofia sussurrou. Absolutamente nenhum. Depois que Sofia saiu para trabalhar, Marina ficou sozinha com seus pensamentos. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente feliz, mas também assustada. E se não desse certo? E se ela estivesse romantizando o passado, decidiu ligar para sua melhor amiga em São Paulo, Carla, que conhecia toda a história. Marina, como está sendo aí? Já decidiu o que fazer com a pousada? Carla, eu a encontrou. Quem? A Sofia. Sim. E descobri que tudo o que eu acreditava sobre nossa separação era mentira. Marina contou toda a história para Carla, desde o diário até a noite anterior. Meu Deus, Marina. 10 anos de desentendimento por causa de mentiras. Que situação terrível. Mas agora ela tá aqui, Carla, e eu acho que ainda a amo. Você acha ou você sabe? Marina sorriu. Eu sei. Eu sempre soube. E o que você vai fazer? Vou ficar. Vou tentar fazer dar certo. Desta vez. Você tem certeza? Peruíbe não é exatamente São Paulo. Você vai conseguir se adaptar? Eu era feliz aqui antes. Posso ser feliz aqui novamente. Então eu te apoio. Você merece ser feliz, Marina. Merece ter o amor que sempre quis. À tarde, Marina encontrou Sofia no cartório. Juntas, resolveram toda a papelada da herança. A pousada agora era oficialmente sua. Então, o que você vai fazer com ela? Sofia perguntou enquanto caminhavam pela rua principal. Quero reformar e reabrir. Sempre foi o sonho da tia Carmen ter uma pousada próspera. Você vai precisar de ajuda. Conhece alguém que entenda de decoração e tenha bom gosto? Sofia brincou. HMM, deixe-me pensar. Você se candidata, talvez, dependendo da proposta. Marina parou no meio da rua e se virou para Sofia. A proposta é: seja minha parceira. Na pousada e na vida. Sofia ficou sem palavras por um momento. Marina, nós nos reencontramos ontem. Não acha que é muito cedo pra quê? Pra ser honesta sobre o que eu sinto? Para parar de desperdiçar tempo, Marina pegou as mãos de Sofia. Eu perdi 10 anos da minha vida sem você. Não quero perder mais nenhum dia. E se não dar certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis? Então pelo menos tentamos. Pelo menos não vamos passar o resto da vida nos perguntando: e se? Sofia olhou nos olhos de Marina por um longo momento. Você está falando sério? Completamente. Então sim, eu aceito ser sua parceira. Na pousada e na vida. Marina beijou ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com quem pudesse estar. Vendo, quando se separaram, ambas estavam chorando de felicidade. Eu te amo, Marina sussurrou. Eu também te amo. Nunca parei de te amar. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez em 10 anos. Foi uma redescoberta, lenta e intensa. Mãos que exploravam, corpos que haviam mudado, mas que ainda se reconheciam. Cada toque era uma promessa. Cada beijo, uma declaração de que desta vez não haveria mentiras ou interferências externas. Depois, deitadas abraçadas, planejaram o futuro. A reforma da pousada, a nova vida que construiriam juntas, os sonhos que finalmente poderiam realizar lado a lado. Você acha que meus pais vão aceitar? Marina perguntou, traçando círculos no peito de Sofia. Não sei, mas agora somos adultas. Eles não podem mais nos separar. Você está certa. Desta vez, ninguém vai nos separar. Sofia beijou o topo da cabeça de Marina. Nunca mais. Mas o que elas não sabiam
era que o passado ainda tinha algumas surpresas reservadas, e que nem todos na cidade estavam felizes com o retorno de Marina e o recomeço do romance. 3 semanas se passaram desde o reencontro, e Marina havia oficialmente se mudado para Peruíbe. Seu apartamento em São Paulo estava alugado e ela trabalhava remotamente enquanto supervisionava a reforma da pousada. Sofia havia pedido licença na escola para ajudar com o projeto. A vida parecia perfeita até que Marina recebeu uma ligação inesperada. Marina é sua mãe. Marina quase derrubou o celular. Não falava com os pais há quase 2 anos. Mãe, como conseguiu meu número? Isso não importa agora. Soube que você está morando em Peruíbe novamente. Estou. Herdei a pousada da tia Carme. E soube também que você voltou com aquela menina. Marina sentiu o sangue ferver. Aquela menina tem nome. Mãe, é Sofia. E sim, estamos juntas. Marina, você não pode fazer isso conosco novamente. Não com a família. Fazer o quê? Ser feliz? Amar alguém? Você sabe muito bem do que estou falando. Já não causou problema suficiente? Marina desligou o telefone, tremendo de raiva. Sofia, que estava pintando uma das paredes do quarto, largou o pincel e correu para a brócola. O que aconteceu? Minha mãe. Ela soube que estamos juntas. E como ela soube? Não sei. Mas em cidade pequena, as notícias viajam rápido. Sofia suspirou. Eles vão tentar nos separar novamente? Podem tentar, mas não vão conseguir. Somos adultas agora, Sofia. Tomamos nossas próprias decisões, mas a ligação da mãe foi apenas o início. Nos dias seguintes, Marina notou olhares estranhos na rua, sussurros quando passava no mercado, um distanciamento súbito de alguns conhecidos. Estão falando de nós, Sofia disse certa noite, depois de um dia particularmente difícil na cidade. E daí, deixa falarem. Marina, você não entende. Você foi embora. Construiu uma vida nova. Eu fiquei aqui. Essa é minha cidade, minha comunidade. Se eles virarem as costas para mim, eles não vão virar as costas. E, se virarem, não são pessoas que merecem você. Mas Sofia estava certa para se preocupar. Na semana seguinte, ela foi chamada na diretoria da escola. Sofia, você sabe que eu te adoro, disse a diretora, uma mulher de má-idade que conhecia Sofia desde criança. Mas alguns pais estão preocupados. Preocupados com o quê? Com sua situação? Acham que não é um bom exemplo para as crianças. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Minha situação? Você está falando do fato de eu estar namorando uma mulher? Sofia, você sabe que eu não tenho preconceito, mas preciso pensar na escola, na reputação. Então, você está me demitindo? Não. Mas talvez seja melhor você tirar uma licença. Deixar as coisas se acalmarem. Sofia voltou para casa, destruída. Marina a encontrou chorando na cozinha. Eles me afastaram da escola. Sofia soluçou. Disfarçaram como licença. Mas eu sei que é por nossa causa. Marina sentiu uma raiva homicida. Isso é ilegal. Você pode processar a escola. E depois? Mesmo que eu ganhe, você acha que os pais vão confiar em mim com seus filhos? Que a comunidade vai me aceitar? Então, a gente vai embora. Vamos para São Paulo. Lá ninguém se importa com quem você ama. Não. Sofia se levantou bruscamente. Não vou deixar que me expulsem da minha própria cidade. Não vou deixar que o preconceito vença. Então, o que você propõe? Luta. Vamos lutar pelo nosso direito de ser felizes aqui. Marina admirou a determinação de Sofia, mas também temia pelas consequências. Você tem certeza? Absoluta. E sei por onde começar. No sábado seguinte, Sofia organizou uma reunião na pousada. Convidou Dona Beatriz, alguns pais mais progressistas, colegas de trabalho e amigos. Para surpresa de Marina, mais de 20 pessoas apareceram. Vocês sabem por que estamos aqui? Sofia começou. Sei que alguns de vocês podem não entender ou concordar com minha vida pessoal, mas gostaria de falar sobre algumas coisas. Marina observou,
do fundo da sala, orgulhosa da coragem de Sofia. Eu sou professora há 8 anos. Nesse tempo, ajudei centenas de crianças a aprender, a crescer, a se tornarem pessoas melhores. Nunca misturei minha vida pessoal com meu trabalho. Nunca fiz nada que pudesse prejudicar uma criança. Dona Beatriz assentiu encorajadoramente. Minha orientação sexual não me torna uma pessoa pior ou melhor. Não me torna menos capaz de ensinar matemática ou de cuidar das crianças. E se alguns pais acham que sim, então talvez o problema não seja comigo. Um dos pais presentes, senhor Roberto, levantou a mão. Sofia, você tem razão. Minha filha está na sua turma e sempre fala como você é carinhosa e dedicada. Não importa quem você ama, outros pais concordaram. Lentamente, Sofia foi ganhando apoio, não de todos, mas de pessoas suficientes para fazer a diferença. Eu vou falar com a diretora, disse uma das professoras. Não é justo o que fizeram com você. E eu vou falar com os outros pais, acrescentou outra mãe. Vou explicar que você ser lésbica não afeta sua capacidade de ensinar. Depois que todos saíram, Marina abraçou Sofia com força. Você foi incrível. Ainda não terminamos. Mas foi um bom começo. Nos dias seguintes, Sofia fez campanha discreta pela cidade. Visitou pais, conversou com colegas, explicou sua situação com calma e dignidade. Lentamente, a maré começou a mudar. A virada definitiva veio quando uma das alunas de Sofia, uma menina de 8 anos, chamada Isabela, chegou chorando em casa. Mãe, por que estão dizendo que a tia Sofia não pode mais ser nossa professora? Quem está dizendo isso, amor? As outras crianças, elas disseram que é porque ela namora uma menina. Mas eu não entendo por que isso é ruim. A mãe de Isabela, doutora Paula, era pediatra e uma das pessoas mais respeitadas da cidade. No dia seguinte, ela foi diretamente à escola. Diretora, preciso falar com você sobre Sofia. Doutora Paula, eu entendo sua preocupação. Minha preocupação é que vocês estão prestes a perder a melhor professora que já tiveram por causa de preconceito. Minha filha adora a Sofia. E, frankly, quem ela namora não é da nossa conta. Mas os outros pais? Quantos outros pais, exatamente? Porque eu conversei com pelo menos 15 famílias desde ontem e todas apoiam a Sofia. A diretora ficou em silêncio. Além disso, continuou a doutora Paula. Você está ciente de que discriminação por orientação sexual é crime? Que a escola pode ser processada? Uma semana depois, Sofia recebeu uma ligação pedindo para ela voltar ao trabalho. Houve um mal-entendido, disse a diretora. Sua licença foi cancelada. Esperamos você de volta amanhã. Sofia desligou o telefone e gritou de alegria. Marina pegou no colo e a gerou pela cozinha. Conseguimos, Marina disse. Nós conseguimos. Conseguimos. Sofia concordou, beijando-a apaixonadamente. 2 meses depois, a pousada Maré Alta foi oficialmente reaberta. A festa de inauguração reuniu metade da cidade, incluindo muitos dos pais que haviam apoiado Sofia. Marina e Sofia trabalharam lado a lado, recebendo os convidados com orgulho. Vocês sabem que são um exemplo para muitas pessoas, disse Dona Beatriz, abraçando as duas. Mostraram que o amor sempre vence. Não foi fácil, Marina admitiu. As melhores coisas da vida nunca são fáceis, Dona Beatriz respondeu. Mas valeu a pena. Não valeu? Marina olhou para Sofia, que conversava animadamente com um grupo de pais sobre os novos projetos da escola. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado. Tinha um pouco de tinta na bochecha esquerda de quando terminaram de pintar a placa da pousada e sorria com uma felicidade genuína. Valeu cada segundo, Marina murmurou. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Marina e Sofia se sentaram na varanda, exatamente onde haviam se reencontrado meses antes. Você se arrepende? Sofia perguntou. De ter deixado São Paulo? De ter vindo para cá? Nunca. Marina respondeu sem hesitação. Aqui eu encontrei o que procurava a vida inteira, sem saber. E o que era?
Casa. Você é minha casa, Sofia. Sempre foi. Sofia se aninhou no braço de Marina. Eu te amo. Eu também te amo. Para sempre. Ficaram ali, ouvindo o som das ondas, planejando o futuro juntas. Havia enfrentado o preconceito, superado as mentiras do passado e construído uma vida nova, baseada na verdade e no amor. A pousada prosperou. Sofia voltou a dar aulas com mais paixão do que nunca. E Marina descobriu que a felicidade não estava no sucesso profissional ou no reconhecimento, mas sim na simplicidade de acordar todos os dias ao lado da pessoa que amava. 5 anos depois, na mesma varanda onde se reencontraram, Marina se ajoelhou e pediu Sofia em casamento. A resposta foi sim, selada com um beijo que selou não apenas o compromisso, mas a certeza de que alguns amores são eternos. Mesmo quando interrompidos por tempestades, elas se casaram na praia, na frente da pousada, com toda a cidade presente. Dona Beatriz foi a madrinha. As crianças da escola de Sofia foram as floristas. E o mar foi a testemunha de que, às vezes, o amor consegue superar qualquer obstáculo. E assim, Marina e Sofia provaram que não importa quanto tempo se passe, não importa quantas mentiras tentem separá-las, não importa quantos preconceitos enfrentem. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa.